Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar sobre um tema que eu já comentei em outro vídeo: tomar os pais e conviver com os pais. Recebi um depoimento de um rapaz que dizia sobre a sua relação com o pai. Ele diz que ele é o quinto filho aí de 5 filhos, tudo meio irmão. Esse pai teve esses irmãos com várias mulheres e que ele sempre foi um pai ausente, um pai que excluiu os filhos, não ligou para os filhos. Então, ele já participou, fez atendimento sistêmico, participou de constelação familiar, ele disse que já constelou esse tema, ele disse ter tomado o pai e viu aí os efeitos disso na vida dele, naquilo que ele não se realizava, no caso dele, na questão financeira. Mas ele questiona, como é que fica essa culpa que surge, quando você percebe que não há possibilidade de convivência com a pessoa? Essa culpa, gente, é chamado de consciência pesada. Nós temos uma consciência leve e uma consciência pesada, já falamos isso também aqui em outro vídeo. A consciência leve se refere aos valores da nossa família, e a consciência pesada a quando nós vamos contra os valores da nossa família. Isso tem a ver com pertencimento. O ser humano tem uma consciência arcaica, inconsciente, que faz com que ele tenha esse sentimento de pertencimento. Isso vem desde que a humanidade existe, desde a pré-história. Nós precisávamos conviver em grupo. O meu professor Décio de Oliveira cita isso numa visão antropológica do pertencimento, de onde vem esse sentimento de pertencer ao grupo familiar, que vem lá da pré-história. Se nós não estivéssemos em grupo lá na pré-história, nós não sobreviveríamos, a raça humana não continuaria viva. Porque se você quisesse viver isolado, sozinho, você era um alvo fácil dos predadores. Então, o ser humano, segundo Décio, ele não tinha garras afiadas, não corria muito, não sabia nadar em profundidade, subir em altas árvores para se proteger, dos predadores. Então, só convivendo em grupo é que ele conseguia sobreviver. Então, viver em grupo era uma questão de sobrevivência. Então, isso está no nosso arcaico, no arcaico da humanidade. É lógico que hoje nós não precisamos viver em grupo para sobreviver. Eu não preciso ficar lá no meu grupo familiar para sobreviver. Mas tem a consciência arcaica, que é inconsciente, que diz que ficar no grupo é uma questão de sobrevivência. Ainda, E quando nós fazemos um movimento para fora da nossa família, a nossa consciência pesa, nós sentimos culpa, como se nós estivéssemos deixando esse grupo e colocando em risco a nossa sobrevivência. E a constelação familiar vem mostrar para nós exatamente o contrário. Nós precisamos sair do nosso grupo para fazer as nossas realizações, para dar passos realmente de aprendizado, de desenvolvimento. Se nós ficarmos ali agarrados no nosso grupo, nós não fazemos isso. Muitas pessoas deixam de viver a sua vida, deixam de casar, de ter lá a sua própria família, porque ficam ali presos ao grupo, achando que está fazendo um bom negócio, em função dessa consciência arcaica. E se eu estou lá no meu grupo, eu estou sobrevivendo, estou mantendo o meu pertencimento e garantindo a minha sobrevivência, a pessoa se sente de consciência leve. Mas ela traz um sentimento também de não realização. Ela sente que ela não se realiza. E aí fica algo muito pesado para ela. Então, se nós percebermos esses níveis de consciência, nós vamos entender que a constelação mostra que nós precisamos sair do nosso grupo para o nosso crescimento. Mas isso tem que ser feito com uma boa postura. A postura de gratidão e respeito àquilo que recebemos do nosso grupo de origem. E se foi só a vida, como eu brinco, as pessoas falam, mas só a vida. Mas se foi a vida, a gente sai com gratidão a esta vida. Pode ser que tenha acontecido coisas muito pesadas, e em função de coisas difíceis que aconteceram, de destinos difíceis no nosso sistema, é que nós estamos aqui. Se às vezes uma coisa lá atrás, no destino de alguém,
que a gente olha e às vezes a gente julga, não tivesse acontecido, talvez nós não estivéssemos aqui, porque talvez o destino seria outro e a vida não tivesse chegado até nós. Então, tomar os pais, quando nós falamos de tomar os pais, não significa convivência, não significa amá-los, significa uma postura de gratidão interna. Se for possível, a partir dessa postura de gratidão interna, se você sentir que isso também muda a tua tolerância com as pessoas comuns, ótimo, você vai ter lá uma convivência muito mais harmoniosa, sem a expectativa de esperar dessas pessoas que essas pessoas sejam diferentes, que o meu pai, minha mãe vai ser diferente. Esse é um grande engano, sair da constelação e achar que essa convivência vai ser diferente. Essa convivência não vai ser diferente. Então, a aceitação, né, tomar os pais, é um recurso que nós fazemos diariamente. Tomar pai, tomar mãe, é algo que nós precisamos fazer todos os dias. Não é ir numa constelação ou entender os princípios sistêmicos que você já tomou o seu pai e sua mãe. Isso é um grande engano. Isso é um exercício diário até o fim da sua vida. Porque nós temos que exercitar essa aceitação todos os dias. Então eu desconfio um pouco quando a pessoa diz que já aceitou o pai numa tomada de decisão, já aceitei a mãe numa tomada de decisão e está encerrado. Não é assim que acontece. Muitos pais, muitas mães têm destinos muito difíceis nas suas famílias. E às vezes esses destinos são muito pesados. E é interessante, às vezes, nós nos afastarmos para que a gente não se emaranhe nesses destinos pesados e difíceis. Isso não pode ser uma justificativa para você se afastar. Ah, o Gustavo falou, então não tome isso que eu estou falando como um diagnóstico do seu caso. Cada caso é um caso, olhe individualmente, vá num trabalho sistêmico, vai assistir um workshop, vai procurar um constelador de confiança para você checar o que acontece no seu sistema. Senão você vai tomar o que eu estou dizendo como um diagnóstico e vai justificar, o Gustavo falou lá no vídeo que eu não preciso conviver, então eu não vou conviver. Mas existem casos, e o próprio Bert, num dos livros, ele tem lá uma citação de que a mãe perdeu o direito de pertencer. Isso é muito polêmico e particularmente eu acho que é um erro de tradução. Ela não perdeu o direito de pertencer, porque a mãe não perde o direito, o pai não perde o direito de pertencer. Eles perdem talvez o direito de convivência, principalmente quando eles colocam em risco outros membros do grupo. Então, existem destinos muito difíceis e que é necessário esse afastamento. Existem casos até de pais e mães que inconscientemente, sabendo do destino difícil do seu grupo, se afastam e colocam os filhos sempre à distância. Por quê? Porque inconscientemente eles não querem que esses filhos se emaranhem nesses destinos difíceis que eles carregam. Então, cuidado para não fazer disso, às vezes, um julgamento. O meu pai me excluiu, a minha mãe me excluiu, são eles que me excluíram, eu não excluí eles. Mas muitas vezes, por trás desse movimento deles, existe aí um sentimento oculto, inconsciente, de afastar os seus filhos da sua convivência para poupá-los de um destino pesado, de um destino difícil. Eu não estou justificando a atitude de ninguém. Eu só estou explicando que por trás de determinados comportamentos existem muitas coisas envolvidas. Então, não dá para avaliar de uma forma geral, generalizar isso que eu estou falando. Nós precisamos observar individualmente. Mas, de uma forma geral, é importante percebermos que a convivência não é o fator principal de tomar o pai e a mãe, mas um sentimento interno. Então, isso é importante falar, porque às vezes fica, se você não tomar o seu pai e sua mãe, não conviver com eles, a sua vida não vai para frente, a sua vida não vai dar certo. Isso é equivocado. Quando algumas pessoas colocam desta forma, eu percebo que alguns clientes se forçam à convivência e sofrem com isso. Porque às vezes a convivência é muito difícil. Então exercitar a autoaceitação, exercitar a aceitação do outro. Se você quer conviver, aceite o outro do jeito que o outro é.
tá? Se isso coloca em risco a sua integridade, a tua vida e dos seus familiares, dos seus filhos, né? Se afaste, não há problema nisso, mas tenha uma postura interna de gratidão. E como é que você checa isso? Sempre eu falo aqui, você checa isso pelos efeitos. Essa pessoa que deu depoimento disse, depois que eu consegui fazer esse trabalho com o meu pai, né, de aceitação, mas eu não consigo conviver porque é muito difícil, aí ele citou várias condições que justificam, né, essa dificuldade de convivência, mas ele disse também que a vida financeira dele começou a andar, começou a ir para frente. Então, pelo efeito, você vai perceber se você fez realmente esse movimento. Algumas pessoas falam que tomou pai e mãe, mas não tem efeito nenhum. Então, isso significa que esse movimento interno ainda não aconteceu. Era isso que eu queria dizer. Às vezes não se cita isso, se fala de que tomar pai e mãe é sinônimo de convivência, e não é sinônimo de convivência. E se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, indique aí para outras pessoas também participarem do nosso canal. É importante que cada vez mais pessoas tenham acesso a essas informações. Acesse o nosso site www.dbvida.com.br, que você vai saber tudo o que acontece na nossa clínica, todas as formas de atendimento, o curso para pais, que a gente faz também baseados nas descobertas de Bert Hellinger. Nós vamos começar agora, dia 8 de agosto, uma nova turma e já vamos planejar aí a próxima turma, fique atento. Tem os workshops vivenciais, tem o atendimento individual, a constelação individual, tudo isso tem lá no nosso site para você se informar, tá bom? Um grande abraço para você e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.